Cara, você conhece essa sensação de, tipo, quando você olha pra cima e de alguma forma a noite inteira simplesmente evaporou? A tela tá lá brilhando ainda, tem aquela mistura estranha vibrando dentro de você. A adrenalina que sobrou daquela última partida, talvez, mas talvez você também tenha uma pontinha de culpa dentro de você. Ou talvez seja aquela outra sensação, aquela atração constante, ansiedade sussurrando que você precisa fazer login, que você não pode perder aquela missão diária, aquele evento por tempo limitado, mesmo quando outras áreas da sua vida estão pedindo a sua atenção. E eu entendo, cara, eu entendo mesmo. Eu conheço esse amor profundo que a gente tem pelos mundos que a gente explora e pelos desafios que a gente supera, pelas amizades que a gente constrói online. E é algo poderoso, mas eu também conheço aquele medo silencioso e oculto, ou talvez aquela luta não tão silenciosa assim, quando parece que o controle não está mais totalmente nas nossas mãos. Então, vamos falar sobre isso, beleza? Sobre aquela linha muito tênue entre ter uma paixão que a gente gosta e também sobre o medo ou sobre a luta real que alguns de nós enfrentamos quando a gente começa a jogar e isso começa a ocupar espaço demais. E eu preciso que você escute uma coisa, cara, logo de cara. Você não está absolutamente sozinho nisso. Não tem vergonha nenhuma em admitir que algo que você ama pode estar te causando problemas. Esse cabo de guerra interno constante, né? De um lado existe a pura alegria, a fuga, a conexão que a gente encontra, e do outro lado estão lá as responsabilidades se acumulando, o nosso sono que a gente acaba sacrificando, talvez até relacionamentos que a gente começa a não dar tanta atenção. E a gente diz pra si mesmo que tá tudo certo. A gente tenta se justificar. E eu lembro de uma época em que eu tinha que fazer as minhas dailies, né, minhas missões diárias. E antes mesmo de pensar em dormir, não importava quão cansado eu estivesse, eu racionalizava que levava só alguns minutos, que faz parte da progressão do jogo. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que não era mais realmente uma escolha. Parecia um negócio mais compulsivo. E talvez para você seja diferente. Talvez seja cancelar planos com seus amigos de última hora porque você precisar fazer uma raid importante. Ou sentir aquela onda de irritação intensa se algo impede você de jogar quando você planejou. Ou talvez seja notar que a primeira coisa que você pega de manhã não é o café, mas o celular para checar atualizações do jogo ou mensagens da sua guilda. Aquela voz, aquela que diz só mais uma partidinha, só até eu subir de elo, preciso farmar aquele item específico, ela pode ficar incrivelmente alta. E o medo de perder o controle ou a batalha exaustiva para tentar recuperá-lo é real, e isso cobra um preço. Para mim, o ponto de virada não foi um momento dramático de fundo de poço, foi mais gradual. Foi perceber que a ideia de logar começou a trazer mais ansiedade do que felicidade real. E eu já até falei um pouquinho sobre isso num outro vídeo onde isso aconteceu, especialmente com jogos competitivos. E a pressão que eu colocava em mim para ter um bom desempenho, para acompanhar, para não ficar para trás, o famoso FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder algo importante, tinha de alguma forma manchado essa magia de jogar. E eu comecei a notar que as outras coisas que eu gostava de fazer, coisas que eu genuinamente me carregavam ali, estavam juntando poeira. Como, por exemplo, ler um bom livro. Para vocês terem ideia, eu li por volta de 27 livros em 2017. E agora... Enfim. Mas coisas mais simples até do que isso, tipo... dar uma caminhada sem pressa, sair de casa um pouco, passar um tempo de qualidade, verdadeiramente presente com as pessoas que eu me importo, com a minha família, com meus amigos. Então, não foi um raio. Foi mais como um pequeno despertar, um despertar lento, alimentado ali por todos aqueles pequenos momentos, se somando, me fazendo finalmente perguntar: é realmente assim que eu quero gastar meu tempo e energia? E o primeiro passo, e talvez o mais corajoso, é simplesmente reconhecer para si mesmo: ok, talvez eu precise dar uma olhada nisso. Sem julgamento, cara. Apenas observando tranquilamente. Como é que tá teu sono? Como é que tá seu nível de energia, seu nível de cansaço? Como é que estão os seus estudos, o seu trabalho? Eles estão recebendo a atenção necessária? Como é que estão os seus relacionamentos? Você tem filho? Quanto de atenção você dá para ele? Você tem uma esposa, uma namorada? Quanto de atenção que você dá para eles? Para seu namorado, para sua namorada, para seus familiares? E a partir daí, passos pequenos e práticos podem fazer uma diferença bem real. Então, considere essas sugestões gentis aqui
que vão servir de ferramentas para você, coisas que você pode fazer que podem te ajudar. Então, primeiro, comece tomando consciência do tempo gasto. De repente você usar um aplicativo, cara, para registrar de forma honesta as horas de jogo, pode ser uma coisa surpreendentemente reveladora. Porque não se trata de culpa, se trata de clareza. E às vezes depois que você tiver esses dados, você vai entender que talvez você esteja, só talvez você esteja exagerando um pouco, mas você nunca, de fato, se deu conta disso. Então, depois disso, pense em estabelecer limites claros e realistas, tá? Porque isso pode significar definir horários específicos para você jogar, como se fosse, sei lá, cara, um compromisso. Eu vou jogar das 8 às 10, sei lá, um alarme de repente pode ser um empurrãozinho útil para que você mantenha ali o combinado. E se você falhar de vez em quando, tá tudo certo, cara. O importante é que você continue tentando estabelecer essas regras. E também é interessante você experimentar dias de detox, ter 1 ou 2 dias da semana ali completamente livres de jogos, né? Isso também pode criar um espaço. Pode parecer estranho no início, aquela sensação de estar perdendo alguma coisa, né? Aquele FOMO, como eu já falei. Mas você tem que aproveitar esse tempo, esse novo tempo livre, para você fazer outra coisa, né? Porque isso pode ser revigorante. De repente, sei lá, cara, sai para tomar uma com seus amigos, ou pega a sua namorada, se você tiver, o seu namorado, enfim, não importa, vai dar um rolê, cara, vai fazer qualquer outra coisa. Liga para um amigo para trocar ideia, né? Vai assistir um filme, vai assistir uma série, ou resolver de repente uma tarefa que você vem adiando. E depois, que tal você redescobrir velhos interesses, cara? Ou de repente descobrir novos interesses, um hobby que de repente que você deixou de lado. Eu, por exemplo, eu sou músico, eu adoro, cara, tocar guitarra, tocar um teclado. E por muito tempo eu deixei isso de lado. Então hoje, o que eu tento fazer de vez em quando é que em vez de eu jogar, eu não jogo. Eu ligo meu computador para eu ligar meus softwares, mas eu vou tocar uma guitarra, vou tirar uma música, fazer um cover, né? Até posto de vez em quando no meu Instagram alguma música que eu tirei. E sei lá, cara, é interessante que você mergulhe em algo completamente diferente. Que seja uma atividade física, que seja você aprender uma nova habilidade, ou sei lá, cara, uma atividade voluntária de repente. Mas, enfim, a ideia é encontrar satisfação fora do mundo digital, porque isso é incrivelmente importante e poderoso. É útil também explorar de forma, como eu falei já no início do vídeo, gentil, o porquê por trás dos jogos excessivos. Eu falo gentil porque a ideia não é você ficar se culpando, né? É puramente pela, sei lá, cara, pra tentar entender os porquês. Então, por exemplo, você joga pelo quê? Pela alegria, a fuga do estresse, ou fuga da solidão, fuga do tédio. Isso pode te ajudar a entender a causa raiz, porque isso permite que você enfrente este problema de forma mais direta, em vez de apenas gerenciar sintomas. E talvez o mais importante, converse. Fale sobre como você está se sentindo com um amigo, ou com um familiar. De repente, se você está numa situação familiar, ali tua esposa às vezes já percebeu, teu marido às vezes já percebeu essa situação, conversa, porque às vezes inclusive isso pode estar prejudicando seu relacionamento, como eu já falei, e você pode sim se surpreender com o apoio que você vai encontrar em outras pessoas e não com o julgamento delas. E lembre-se, cara, se a luta parece grande demais para você lidar sozinho com ela, é hora talvez de você considerar buscar uma ajuda profissional, seja um terapeuta, um conselheiro, um psicólogo, enfim, chame da forma que você quiser, mas isso é um sinal de maturidade e de força, não é um sinal de fraqueza. Eu sei que muita gente tem preconceito com isso, eu lá atrás já tive também, só que essas pessoas, esses profissionais, eles têm ferramentas e estratégias específicas para que você navegue melhor por esses desafios. E acredite, cara, converse com qualquer pessoa que faz ou que já fez terapia e você vai entender quão libertador. É muito diferente, por exemplo, de você conversar para desabafar com um amigo. Como eu falei, eles têm ferramentas e estratégias específicas que vão te ajudar a lidar com essas coisas. E essa jornada para encontrar o equilíbrio nem sempre é um caminho reto. Provavelmente você vai ter dias bons e outros ruins, como tudo na vida, mas o amor pelos jogos, por aqueles mundos e comunidades não precisa deixar de existir. Você não precisa abrir mão disso. Ele pode e deve continuar sendo uma parte vibrante da tua vida. A mudança ela vem quando essa paixão ela coexiste
com um senso de controle. Quando jogar volta a ser uma fonte de alegria e conexão em vez de ser uma fonte de ansiedade ou obrigação. É verdadeiramente possível redescobrir esse equilíbrio, é possível manter a magia dos jogos enquanto você também nutre uma vida plena e saudável além das telas. E se algo disso ressoou profundamente em você, saiba que a mudança ela é alcançável. Então você já segue aqui esse canal, porque a gente está sempre falando sobre esse tipo de assunto e eu estou sempre disponível para ajudar você na sua jornada. Então, considere dar esse primeiro pequeno passo, seja ele qual for para você. Seja paciente e gentil consigo mesmo durante todo esse processo, porque você possui sim uma força interior necessária para redefinir sua relação com os jogos, para retomar as rédeas. Lembre-se que você não está navegando nisso sozinho, muitos outros, e eu garanto para vocês, tendo uma comunidade de gamers, eu garanto que muitos outros compartilham essa mesma experiência, embora muitos outros também não falem sobre isso. E essa busca por uma harmonia mais saudável na vida, ela é uma coisa meio que generalizada na comunidade, tá? Então, estamos todos à nossa própria maneira buscando esse equilíbrio entre os mundos que a gente gosta e as vidas que a gente se esforça para viver plenamente, tá? Não desista e continue sempre nos games, tá certo? Segue aqui, deixa o seu like se você gostou e deixa aí um comentário também se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Tamo junto, até o próximo, valeu, fui!